Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, vocês já sabem, Página Heroicast e Páginas Heroicas Cast. Aquele pedido também que é sempre importante, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, já curtir aqui esse videozinho, se vocês tiverem interesse, ajuda demais a fazer com que os nossos episódios aí cheguem a mais cruzeirenses YouTube afora. Isso ajuda a fazer com que a gente chegue mais perto dos nossos objetivos. A gente já sabe, já falei para vocês, quer criar mesas redondas aqui com cruzeirenses, não necessariamente cruzeirenses conhecidos, mas talvez vocês, telespectadores, chamar alguém aqui, alguns de vocês, para participar dessas mesas redondas, dessas lives, com o intuito de discutir sobre o Cruzeiro. E eu sei que está cada vez mais difícil, complicado falar sobre o Cruzeiro, né? Eu sinto isso na pele, assim. No momento que eu ligo aqui a câmera para começar a falar sobre o Cruzeiro, me dá até um trem ruim, porque, gente, é inadmissível o que vem acontecendo com o Cruzeiro, né? E esse jogo contra o time do União La Calera foi uma coisa, assim, impressionante, né? O Cruzeiro perde um gol inexplicável logo nos primeiros minutos de jogo, né? Com o Rafael Elias, o papagaio. E, assim, eu já vi gol perdido. Vocês já viram, ano passado a gente cansou de ver gol perdido. Mas eu não estou me lembrando de um gol perdido dessa forma. Porque o jogador, às vezes, quando perde um gol, na cara do gol, debaixo da trave, ele peca o quê? Pela força do chute, ele acaba chutando torto, ele acaba chutando em cima do goleiro, ele faz alguma coisa ali que faz alguma coisa que culmina com um não gol, certo? Ele tem uma ação. Esse gol perdido pelo Rafael Papagaio foi uma inação que eu nunca vi na minha vida. O cara não teve vontade de chutar a bola. Não sei se vocês sentiram isso, mas parece que ele chegou na bola primeiro em câmera lenta e aí parece que ele não quis. Cara, parece que ele não quis. Parece que ele não quis fazer o gol. Foi o que me pareceu. Eu não sei se ele se confundiu, achou que estava impedido ou não. E isso não é desculpa, porque se você tá numa situação que você acha que você possa estar impedido, você mete a bola pro fundo do gol e depois o VAR é que vai decidir, né? Mas eu não sei, ele se confundiu na perna, aquele chute. Eu não sei o que aconteceu. Deu um completo blackout na cabeça do cidadão. Porque eu nunca vi um cidadão, um centroavante, se fosse um zagueiro, ainda pensar, pô, o zagueiro realmente não tem esse cacuete, né, digamos assim, esse know-how, essa coisa de, porra, esse faro de gol. Mas o cara é um centroavante, irmão, como é que perde um gol daquele? Eu nunca vi um trem desses assim. E olha que a gente passou por muita coisa assim inacreditável em 2023. E o fantasma volta em 2024. E não foi só por isso que o jogo foi uma tragédia. O Cruzeiro teve ampla possibilidade de marcar gols durante o primeiro tempo, em que fez um primeiro tempo ok, bom, né? Faltou o gol, digamos assim. Não foi assim mágico, mas foi bem. E um segundo tempo patético, ridículo, que até poderia ter saído com uma derrota, né? O União La Calera, gente, é um time que, se tivesse aqui no Brasil, estaria na Série B, talvez na Série C, sabe? Um time muito fraco em campo, não foi assim, não constituiu ameaças ao Cruzeiro, até fez um gol estava impedido ali, numa falha grotesca, mais uma vez uma falha grotesca do sistema defensivo do Cruzeiro, mas não constituiu ameaças, não é um time realmente que faria frente ao Cruzeiro ou a qualquer time brasileiro, né? Nenhum time brasileiro de Série A provavelmente empataria com o União La Calera, né? A maioria venceria. E aí começa aquelas preocupações assim em relação ao futuro desse time do Cruzeiro. E nós vamos falar também da questão do técnico, né? Porque a escalação, em teoria, foi uma boa escalação. Vou falar aqui para vocês. Anderson, Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. O Gasolina, óbvio que não seria a primeira opção de ninguém, mas acho que o William devia estar com algum problema ali físico, né? De desgaste mesmo. Depois, José Cifuentes, Lucas Romero e Matheus Vital. Tirando o Vital ali, mas o José Cifuentes e o Lucas Romero era o que a gente pedia. E o próprio Vital no lugar do Ramiro, a gente imaginava que fosse uma coisa melhor, né? Não foi melhor, mas também não foi pior. O Ramiro não faz nada. E o ataque com Matheus Pereira, Rafael Elias e Álvaro Barreal. Barreal foi bem. Eu vou falar depois da atuação individual de cada um. O Rafael Elias perdeu aquele gol absurdamente, né? E o Matheus Pereira, apesar de ter feito um bom primeiro tempo ali, em alguns momentos, se perdeu no jogo também, não fez mais nada, né? A gente vai falar sobre cada um deles individualmente. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, a escalação é muito próxima daquela que a gente imaginava, né? Eu imaginava, vocês imaginavam como ideal, ou seja, o Nery saindo para dar lugar ao João Marcelo, no meio campo ali o Ramiro saindo,
O Lucas Silva ficou, aliás, o Lucas Silva também saiu, desculpe. O Lucas Silva e o Ramiro saindo. No ataque, o Arthur Gomes saindo para dar lugar ao Barreal. Portanto, são modificações que nós, torcedores também, acreditávamos que poderiam causar um impacto positivo no Cruzeiro, né? E aparentemente não. Então a gente começa a pensar qual é o grande problema desse time do Cruzeiro. Será que são jogadores? Será que é o treinador? Será que são as opções reiteradamente ruins, péssimas do time de direção do Cruzeiro, da equipe, do departamento de futebol do Cruzeiro? Eu fico com a terceira opção. Eu acho que tudo que está acontecendo de errado com o Cruzeiro, 99,9% da culpa é do departamento de futebol do Cruzeiro. E aí a gente vai falar sobre uma coisa grotesca que aconteceu após o jogo. Eu queria até falar no final, mas vou falar já agora, que foi um absurdo, na minha opinião, momento em que, na coletiva do Cruzeiro, quem tá ali para falar, para fazer as perguntas, para dar a coletiva, né, para colocar a cara a tapa, é o Moisés, que acabou de chegar, gente. Por quê? Porque o Seabra é um treinador que não tem licença para atuar numa competição da Conmebol. Ah, Ivo, mas tudo bem, se fosse um treinador gringo, ele também não teria. O cara lá o Antônio, né, do Corinthians, também não pode. Eu acho que não pode, o Antônio. Porra, beleza. O Antônio Oliveira não pode, mas o Antônio Oliveira é português, cara. O Antônio Oliveira é português. Já deveria ter essa licença pelo tempo que ele tá no Brasil. Concordo com vocês. Mas assim, como é que um treinador brasileiro, 46 anos, ele já não é um menino, o Seabra não é um menino. Ele é um treinador de 46 anos, está perto dos 50 anos. Já é um cara que deveria estar se preparando para isso. Nem ele imaginava ter capacidade técnica para comandar um time que disputa uma competição sul-americana. Então nem ele se preparou para isso, porque não era o objetivo dele. O objetivo dele não era estar sob o comando ou no comando de um time como o Cruzeiro, de um time que está disputando uma competição sul-americana. Não era o objetivo dele. O objetivo dele era pegar um Bragantino B, depois pegar um time da Série C, um time da Série B e ir galgando espaços na carreira dele. Esse era o objetivo do Seabra. Por isso que ele não se preparou para uma competição da Conmebol, né? Nesses o quê? Talvez 10 anos de carreira dele aí, pouco mais, pouco menos, né? Porque ele ainda estava galgando espaços. Aí o Cruzeiro busca esse treinador que não está preparado para ser um treinador do Cruzeiro. E aí o que acontece? A coletiva é dada pelo cara que entrou no futebol mais depois do Seabra, imagino eu, como treinador, né? Ele já era jogador e passou pelo Cruzeiro, inclusive, o Moisés. Mas o cara já tem o curso, pô. O estagiário do estagiário, porque para mim o Seabra é um estagiário ainda. E até que se prova o contrário, vai continuar a ser. E ele conseguiu um estagiário para fazer a coletiva. Então, assim, é uma grande baderna, é uma grande falta de organização, é uma grande falta daquilo que prometeram que teria no Cruzeiro. Gestão. Não tem gestão, gente. A partir do momento que você não tem controle daquilo que acontece com o Cruzeiro, a partir do momento que você não tem controle nenhum do futuro, planejamento de futuro nenhum, é zero. O Cruzeiro vai acabar não passando de fase na Sul-Americana, né? E eu tô quase acreditando que isso aí é bom, porque vai focar no brasileiro e quem sabe a gente tem mais chances de não correr riscos no final, né? Mas é uma vergonha. É simplesmente uma vergonha. Esse time do Cruzeiro, essa gestão do Cruzeiro, essa maneira de tratar o futebol do Cruzeiro, ela é inédita pelo número de pontos negativos que ela traz. Eu só talvez tiro como exceção o período do Sérgio Santos Rodrigues, que foi, para mim, o pior, tecnicamente falando, em termos de departamento de futebol, que ali ninguém entendia de nada. Era zero. Era zero. Mas assim, essa equipe que o Ronaldo montou, com Pedro Martins, Paulo André, né, o Seabra agora, tá muito próximo. Tá muito próximo, porque assim, você não vê nenhum tipo de ideia, você não vê nenhum tipo de consideração, de vislumbre daquilo que é o futebol. Não existe um entendimento daquilo que é o futebol, não existe um entendimento de planejamento do que é o futebol, sobretudo o futebol brasileiro. Você não vê isso. E quando começarem as dificuldades no Campeonato Brasileiro? Né? Como é que vão ficar as coisas? Qual vai ser a solução? Eu ainda aposto com vocês que essa diretoria aí incompetente, que esses gestores incompetentes do departamento de futebol, no momento em que o Seabra tiver que ser demitido, e esse momento vai chegar, eu tô vendo que ele vai chegar mais cedo ainda do que eu imaginava,
eles ainda vão dizer uma coisa assim, o Seabra veio, gente, pra gente ter um tempo para buscar o cara que é o perfil nosso, não é o Seabra que é o perfil nosso. A gente teve um tempo aqui pra gente ir no mercado pesquisar um cara que é um perfil nosso. Aí eles trazem um cara desconhecido lá que treinou na China, qualquer coisa assim, fala, não, pô, nosso perfil é esse cara aqui, pô, não era o Seabra. Então, assim, esse tempo que o Seabra passou aqui, a gente agradece demais, ele foi muito útil, mas ele estava fazendo uma transição aqui para a gente voltar ao nosso caminho, que é trazer o cara que vem no nosso planejamento aqui, na nossa identidade, aquelas palavrinhas ali quase de coach, né? Gente, é assim, eu não sei vocês, mas eu começo a me preocupar muito com o futuro do Cruzeiro, não só esse ano, como nos próximos anos, porque eu já não acredito de forma alguma que esses planos que a equipe do Ronaldo tem para o futuro do Cruzeiro vão se concretizar, né? Se nada mudar, não vão se concretizar, na minha opinião. Bom, não sei. Vamos falar aqui das atuações individuais, né? O Anderson praticamente não pegou na bola. O Wesley Gasolina não agregou nada ali na direita, tentou algumas coisas, mas não achei nada demais, né? Dupla de zaga não tomou muito susto, né? Tanto o Zé Ivaldo quanto o João Marcelo não tomaram muito susto, assim. O Marlon falhou bastante nesse jogo, viu? A nota dele tá verdinha ali, mas ele falhou bastante nesse jogo. Não gostei muito da atuação do Marlon, embora tenha tirado algumas bolas ali, tenha sido eficiente em alguns momentos, mas não gostei muito da atuação do Marlon, não, né? Essa nota aí um pouco enganosa. Enganosa também é a nota do José Cifuentes, tá? Que pra mim tava perdidão, principalmente no segundo tempo, se perdeu demais no jogo, não foi tão bem, não. Deu um chute na trave, participou ali mais no ataque, mas o José Cifuentes também não foi um cara assim que jogou essa bola toda, não. O Lucas Romero eu achei que jogou bem até, jogou bem ali na defesa, foi bem e fez falta, fazia falta no Cruzeiro. A gente reclamava de algumas coisas do Lucas Romero, mas ele foi bem hoje e faz falta um jogador como ele, né? No Clássico fez muita falta, então hoje a gente viu que realmente é preciso um cara com o Lucas Romero, talvez mais um como o Lucas Romero, né? A gente não tem. E o Vital? O Vital fez o jogo de Vital, né, gente? Que é aquele jogo ali que parece que ele tá sumido, parece que não faz nada, dá um lancinho ou outro, dá um chutinho ou outro no gol, e é o Vital, é o jogo do Vital. Álvaro Barreal, dos que entraram, pra mim foi o que jogou melhor, fez uma boa partida, né? Ele fez mais do que o Arthur Gomes costuma fazer. Ele tem uma coisa que ele chuta gol, chutou até uma bola na trave, né? E faz jogadas incisivas ali. E acima de tudo, jogadas muito mais, como que eu posso colocar? Muito mais planejadas como sendo uma jogada que possa ser frutífera, né? O Arthur, parece que ele não pensa muito a jogada. Ele vai tentar o drible, e aí se der certo, deu, e não sei o quê. O Barreal já pensa a jogada, já pensa na continuação da jogada, em como aquela jogada vai culminar, talvez com um cruzamento, com um passe, alguma coisa assim. Portanto, eu gostei muito do Barreal hoje. Foi muito bem, talvez a única boa peça que a gente teve aí nesse jogo, né? Dessas novas. Depois o Rafael Elias é sem comentários, né? Um cara que perde um gol daquele, pra mim, tinha que ser substituído na hora, né? Certo era isso. O Matheus Pereira também, no primeiro tempo, teve lampejos, mas depois não teve assim, não jogou com tanta coisa, não. Não sei se foi cansaço, pode ser, mas o Matheus hoje não foi aquele Matheus que a gente está acostumado a ver. Então, um time morno do Cruzeiro, você não viu assim. A gente não viu tanta coisa. Dominou o jogo, principalmente o primeiro tempo, praticamente todo. O Lacaleira ensaiou alguma reação ali no segundo tempo, mas também nada demais. É um time muito fraco, realmente, o time do Lacaleira. É um time muito, 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 muito limitado. Portanto, é o que nos deixa ainda mais preocupados e apreensivos, né? Com esse Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não vai pegar um time desse no Campeonato Brasileiro, gente. O Cruzeiro não vai pegar um Lacaleira no Campeonato Brasileiro. Não existe um time no Campeonato Brasileiro, Série A, que tenha o nível técnico do Lacaleira. Não existe, né? O nível técnico do Lacaleira é muito inferior a todos os times adversários que a gente vai ter na Série A. E aí eu me pergunto, se a gente vai ter adversários mais cascudos, mais complicados, qual vai ser a reação desse time, né? Eu não sei. Eu acho que aquilo que a gente apresentou em Concepción foi um desastre total, né? Assim como foi um desastre no Mineirão contra o Alianza, né? E eu vou excluir o primeiro jogo contra a Universidade Católica, porque aí foi uma situação de altitude lá em Quito, né? Uma situação diferente. O Cruzeiro não jogou tanta bola assim, mas foi uma situação diferente. Agora, realmente não há desculpas. Se a gente for estudar aqui a situação do Cruzeiro no grupo, a gente vai ver que tá preocupante. Vamos colocar aqui pra gente ver?
Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O Cruzeiro está em terceiro lugar porque a Universidade Católica venceu o seu jogo. Vamos ver aqui os detalhes, ó. A Universidade Católica venceu o Alianza lá na Colômbia por 3-1. Significando dizer que o Cruzeiro está plantado aqui na terceira posição? Dá para classificar ainda? Dá. Se vencer a Universidade Católica em casa, o Cruzeiro chega a 6 pontos. Mas já não depende de si. O Cruzeiro não depende dele mesmo para conseguir classificação em primeiro lugar no grupo B da Sul-Americana. Não consegue mais, gente. Porque o Cruzeiro empatou em casa com um saco de pancadas do grupo, que é o Alianza, que é o único ponto que eles conquistaram. O único ponto que eles têm foi o ponto que eles conquistaram contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu a chance de vencer o União La Calera fora. Porque se tivesse vencido, estava ali a 6 pontos, uma situação de ultrapassagem do Universidade Católica em casa. Não tem mais essa situação. Ainda que vença a Universidade Católica continuará na sua frente, né? Então a gente vai ter que torcer para tropeços da Universidade Católica, vejam só vocês, ao longo do campeonato. E aí, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acredito numa classificação do Cruzeiro direta. Se houver uma classificação, vai ser em segundo lugar, e como já falamos antes, esse segundo lugar dá aqui a possibilidade de o Cruzeiro enfrentar um time que vem da Libertadores, que pode ser um time forte, pode ser um time grande, né? Depois a gente pode até ver como está a situação da Libertadores, para a gente ver mais ou menos quais são os adversários que o Cruzeiro pode pegar. Tá muito cedo ainda para a gente pensar nisso. Agora, é isso. A gente vai fracassar na Sul-Americana, já é um fracasso a Sul-Americana, para mim é o maior desastre na competição, e a gente pode bater um recorde negativo que o Cruzeiro, aliás, um recorde absurdo, né? Porque o Cruzeiro é o único time brasileiro que passou em todas as fases de grupo das competições continentais que disputou, né? E agora a gente pode perder esse nosso recorde, perder esse... Pouco a pouco, aquilo que é o Cruzeiro vai se destruindo, né? O Cruzeiro nunca tinha caído, isso não é culpa da atual gestão, caiu, foi um ponto, né? Cruzeiro fica na Série B, era até então o único time grande, gigante, que não tinha conseguido voltar logo na primeira, né? Depois acho que o Vasco também não conseguiu, mas era até então outro recorde negativo que o Cruzeiro, né, acaba quebrando. É eliminado na Copa do Brasil na primeira fase, já tinha acontecido, mas desde que a primeira fase é feita dessa maneira, nunca tinha acontecido. Acontece, né? É assim, vão ser sucessivas pequenas coisas, não pequenas, né, porque essa eliminação da Copa do Brasil foi gigante, mas várias coisas vão acontecendo de modo a manchar a história do Cruzeiro. A SAF está contribuindo para que a história do Cruzeiro, tão gigante e tão respeitada por todos, esteja se apequenando, se tornando cada vez mais suja, né? E o jogo de hoje foi mais um que contribui para jogar lama na nossa imagem, né? E eu já não sei, sendo bem sincero para vocês, qual será o nosso futuro com essa gestão incompetente, uma gestão que é incapaz de assumir erros, né? É incapaz de assumir que suas decisões estão sendo mal tomadas. Para eles está tudo perfeito no mundo da fantasia, está tudo tranquilo, está tudo muito bem, muito tranquilo. É isso, é planejamento. Está tudo dentro daquilo que a gente planejou. Mas na verdade não está. Aconteceu no ano passado a mesma coisa. Vocês lembram? Tá tudo bem, até o momento em que o Cruzeiro estava lá brigando para não cair. Será que eles vão esperar esse momento voltar para começar a agir? É preciso ter investimento, minha gente, não tem jeito. Não tem jeito. Hoje o futebol brasileiro é assim. Antigamente você podia até montar um time excepcional, com organização, com capacidade, com competência, e aí até você conseguiria bons resultados. Hoje não é assim, tem que ter dinheiro. E o Cruzeiro não tem dinheiro e nem competência. E aí qual é o destino do time que não investe financeiramente no seu elenco e no seu treinador e que também não tem gestores competentes? Qual é o destino? O que pode acontecer? Eu deixo para vocês adivinharem aí, né? O que pode acontecer com um time desse. Enfim, tá difícil, gente, tá difícil. Eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui para vocês,
Mas assim, já com o pensamento de desistir desse canal também, porque, pô, o Cruzeiro tira energia da gente. E assim, o que eu queria agora é estar pensando em outra coisa. Enfim, vamos caminhando aí. Se vocês puderem ajudar a compartilhar nosso trabalho aí para pelo menos a gente chegar a mais lugares, a mais pessoas, né? Quem sabe pelo menos a gente consegue fazer as lives que a gente tem planejado aqui para estar desabafando um na frente do outro e já melhorando essa questão. Bom, pessoal, é isso. Vai aparecer aí para se inscrever. Se vocês puderem se inscrever aí no nosso canal, ajuda demais, tá bom? Grande abraço a todos vocês e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.